Então, continuando, né? Se além das medidas, né, de posição que a gente já viu, as medidas de variabilidade e dessas medidas de assimetria que a gente acabou de ver agora, né, existe uma outra característica de um conjunto de dados, de qualquer conjunto de dados, né, vulgarmente denominada de achatamento da distribuição dos dados. Ok? Bom, um termo mais apropriado seria convexidade, né? Embora a gente não costume utilizar esse termo para esse tipo de medida, né? Então, essa característica de achatamento ou de convexidade, ela é medida, né, pela curtose, né? Essa característica, né, ela tecnicamente é chamada de curtose, ok? Então a gente vai ter também alguns indicadores, né, de curtose, ou seja, medidas para avaliar o tamanho dessa curtose, né? Ou seja, desse achatamento ou dessa convexidade. Tá? Então, curtose é o termo que é derivado da palavra grega kurtos, né, que significa convexo. Tá? Ele, esse termo, né, está ligado à forma das distribuições de frequência, ou seja, das frequências dos valores possíveis da variável que você está estudando. Em função de como essas frequências se apresentam, então você vai ter a possibilidade de avaliar essa convexidade ou esse achatamento dos dados. Tá? Bom, se as frequências dos valores da variável em torno da média, né, ocorrerem de modo relativamente simétrico, né, porém com uma grande concentração, né, de frequências dos valores mais próximos, ou seja, os valores mais próximos da média, tanto para menos quanto para mais da média, né, eles são muito frequentes. Né? Se isso acontecer, né, a distribuição, né, e depois para os valores menores, né, do que esses muito próximos da média, para os valores menores e para os valores maiores, se essas frequências forem se rarefazendo, né, rapidamente, então a gente diz que a distribuição é leptocúrtica. Ok? Ou seja, existe uma grande concentração de valores da variável, de frequências de valores da variável, né? São muito frequentes no entorno da média. E depois essa coisa vai se rarefazendo, tanto para valores menores quanto para valores maiores. Né? Se for ao contrário disso, né, a gente então tem a ideia de que no entorno da média, os valores de frequência, né, as frequências não são muito diferentes uma das outras, tá? E o declínio dessas frequências para valores menores, valores maiores, desses mais próximos da média, for também uma coisa suave, né, for se der de um modo suavizado, a gente então vai dizer que a distribuição dos dados é uma distribuição platicúrtica, né? Aquela ideia de platô, né? Ok? E se o comportamento dos dados, né, desse achatamento for intermediário entre o platicúrtico e o leptocúrtico, a gente vai então dizer que essa distribuição é mesocúrtica, né? O meso aí algo intermediário entre uma coisa e outra, que está no meio das duas coisas. Ok? Bom, então esse é o conceito de achatamento, ou de convexidade, ou de curtose. Essas três denominações significam a mesma característica de um conjunto de dados. Agora, para medir essa característica, a gente tem alguns coeficientes, basicamente dois coeficientes. Tá? Então, a gente utiliza esses dois, a curtose vai ser representada pela letra K maiúsculo, né? Então, um desses coeficientes compara aquela amplitude interquartílica, metade dela, né, ou seja, o Q3 menos o Q1 dividido ao meio, né, metade da amplitude interquartílica, compara essa metade dessa amplitude
com a amplitude que vai do 10º percentil até o 90º percentil, ou seja, P90 menos P10, ok? Então é uma divisão de dessas duas diferenças, só que a diferença dos 50% dos dados centrais, ela é considerada pela metade, né? E você então compara com esses 80% dos dados centrais da distribuição. Tá? Então essa medida de kurtosi ela é baseada nas estatísticas de ordem. Tá? Ok? Então, se esse valor de K for menor do que 0,263, a gente então vai dizer que essa distribuição ela é leptocúrtica, quer dizer, os valores têm muita frequência, os valores mais próximos da variável têm frequências muito altas, e daí para frente essas frequências vão se rarefazendo. Tá? Se, ao contrário, o valor de K for maior do que 0,263, a gente vai ter uma distribuição platicúrtica. Tá? E se por acaso esse valor for igual ao próprio 0,263, a gente então diz que a distribuição é mesocúrtica, tá? Ok? Essa é uma das medidas de kurtose que a gente tem. A outra, né, o segundo coeficiente, ele é baseado no conceito de momento em torno da média. Então ele é definido a partir do quarto momento em relação à média. Quarto momento significa elevar aquela diferença dos valores da variável menos a sua média, elevar à quarta potência. Tá? Isso que significa o quarto momento em torno da média. Então eu pego esse quarto momento em torno da média e comparo isso com a quarta potência do desvio padrão. Ok? Certo? Então isso vai dar um valor de kurtose, um K, e se esse K for tal que o valor de K menos 3 for maior do que zero, eu digo que essa distribuição de dados, né, é uma distribuição leptocúrtica, ok? Se esse K menos 3 for menor do que zero, ela vai ser platicúrtica. E se o K for igual a 3, ela vai ser igual a mesocúrtica, distribuição mesocúrtica, tá? Ou seja, corresponderia o K menos 3 igual a zero, né? Ok? Então, se o K for igual a 3, ela é mesocúrtica. Então, é uma forma da gente classificar, né, a convexidade ou o achatamento de um conjunto de dados, né? A classificação é platicúrtica, mesocúrtica e leptocúrtica, tá? Ok? É isso que significa. Bom, então, são os dois coeficientes que a gente tem. E o Excel? No Excel, como é que a gente faz isso? Tá? Existe uma função também no Excel para calcular a kurtose, e ela é simplesmente isso daí, igual curt, né? Esse URT de kurtose, e aí depois, entre parênteses, o conjunto de valores numéricos, ou separados, cada um deles separado por ponto e vírgula, ou então aquela fórmula que a gente faz de intervalo de células, né? Da célula tal, 2 pontos até a célula tal. Tá? Isso daí. Esse coeficiente de kurtose do Excel, ele é baseado num outro coeficiente de kurtose, né? Que é esse daí. Está ligado, na verdade, é aquele quarto momento de kurtose, né? Aquela fórmula que a gente mostrou lá no anterior, se você desenvolver, ela vai ser, ela vai dar nisso que está aí, ou seja, uma fração que vai ser n vezes n mais 1, dividido pelo produto de n menos 1, n menos 2 e n menos 3. Então, essa fração multiplica aquela soma, né, daqueles momentos da quarta potência, dividido pela quarta potência do desvio padrão. E com isso aí você então subtrai essa valoração que é
3 vezes n menos 1 ao quadrado dividido por n menos 2 e n menos 3. Com isso daí você chega ao valor que é a cortose do conjunto de dados. E aí vale aquelas mesmas coisas. Se isso daí for menor que 0,2, se isso daí for menor do que, se esse valor menos 3 for menor do que zero, você vai ter a situação de leptocúrtica, não é isso? De platicúrtica. Se for maior do que 3, se for maior do que zero, a distribuição vai ser leptocúrtica, e se for igual a 3, vai ser mesocúrtica. Bom, essa simetria e curtose, vamos mostrar elas agora assim como uma forma, uma distribuição de uma variável contínua, né? Só para a gente perceber como é que essas coisas se colocam, né? Então, no caso da assimetria, se eu tenho uma distribuição contínua, né, marcada por uma curva que vai dar, vamos dizer, conforme o valor da variável assume valores no eixo horizontal, essas alturas aqui são correspondentes à ideia das frequências, né, dos vários valores. Na verdade, o que está aqui na contínua é uma questão não exatamente de frequência, mas uma questão de densidade em torno daqueles valores. Mas isso a gente vê depois, né? Mas isso aqui dá, vamos dizer, a forma do comportamento dos valores da variável em relação à sua aparição nesse mundo real aí, ok? Então pode ser que elas estejam numa situação assim perfeitamente, vamos dizer assim, simétrica, né? Então isso aqui seria uma distribuição simétrica. Aqui você teria duas assimetrias, né? Duas situações assimétricas. Tá? Você vê que a corcova da curva puxa para valores menores e a corcova da curva puxa para valores maiores. Tá? Se puxar para valores maiores, você tem uma situação de assimetria negativa, ou seja, a cauda do lado esquerdo ela é mais suave do que do lado direito, e vice-versa. A do meio é uma assimetria positiva, porque você tem uma cauda puxando para a direita, mais suave, e uma cauda mais abrupta do lado esquerdo, em valores menores, ok? Então essa é uma visualização assim dessas assimetrias, né? Se você tem uma distribuição contínua, de variável contínua, né? Cujo comportamento é dado exatamente por essas curvas de frequência, ou densidade de frequência. A curtose, né, vai aparecer dessa forma aqui, ou seja, essa mais pontuda aqui a gente chama de leptocúrtica, tá? Então ela tem um negócio mais, os valores em torno da média são mais frequentes, então a tendência dela é ficar mais alta do que as outras, né? E a platicúrtica é essa aqui que tem essa configuração mais quer dizer, mais platô, né? Mais planície, ok? E a intermediária, que é a mesocúrtica. Então essa mesocúrtica está mais para perto da forma da tal da distribuição normal que a gente vai ver mais à frente, tá? Ok? Então é isso que significam essas novas medidas de dispersão, ok? Bom, então a partir de agora nós vamos entrar em outro segmento, que é o seguinte: vamos falar de uma desigualdade, né, que envolve essas estatísticas todas, tá? Essa desigualdade é chamada desigualdade de Chebyshev. Chebyshev foi um matemático russo, né,
ele viveu lá de 1821, né, até 1894, então, portanto, é uma pessoa do século XIX. Tá? O nome dele é um nome estranho, Pafnuty Lvovich Shevchevsky. Tá? Ele transitou pelas áreas de probabilidade, na área de estatística, né, e criou e descobriu, né, uma desigualdade que ela é fundamental para o estudo, assim, das distribuições de uma forma geral. Né? Futuramente a gente vai poder falar da lei dos grandes números, né? Mas existe também a lei dos pequenos números, que são vamos dizer assim, que são um teorema, na verdade é um teorema que a gente coloca e diz o seguinte, esse teorema, né? Qualquer que seja o conjunto de dados numéricos, tá? Não importa a forma deles, né? Se seja desse jeito aí, Platicute, Medocute, seja lá o que for, né? Ou assimétrico ou não assimétrico, qualquer que seja o conjunto de dados, né? O teorema de Shevchevsky vai nos dizer o seguinte, que se você considerar, vou voltar aqui um pouquinho, se você considerar os valores, né, que estão desde a média menos K vezes o desvio padrão, né, esse K é um valor que é maior do que 1, em geral inteiros, né? 2, 3, 4. Né? Vamos supor que ele fosse igual a 2. Né? Se eu fosse 2, K vezes S vezes o desvio padrão, K desvios padrões seriam 2 desvios padrões. Né? Se eu considerar 2 desvios padrões abaixo da média, né? Se eu fizer o valor média menos K desvios padrões, eu vou obter um ponto que desse valor até um outro valor, que é a soma da média mais K vezes o desvio padrão, ou seja, K desvios padrões depois da média, tá? Ou seja, se você tomar um intervalo de valores que vai de média menos K desvios padrões até aqueles que vão até a média mais K desvios padrões, você vai encontrar pelo menos essa quantidade, esse percentual de dados, tá, da variável. Que percentual é esse? Esse 100 vezes é para expressar essa expressão aqui em porcentagem, tá? Então, a conta mesmo que deve ser feita é o quê? É esse 1 menos 1 dividido pelo quadrado de K, tá? Se for 2 desvios padrões, se o K for igual a 2, aqui vai ser 1 sobre 2 ao quadrado, que é 4. Vai ser 1/4. Ok? Tá certo? Entenderam isso? Então a gente vai encontrar essa quantidade em termos de porcentagem, essa porcentagem de dados que estarão entre a média menos K desvios padrões até a média mais K desvios padrões. Ok? Se esse K for igual a 2, a gente vai encontrar pelo menos 75% dos dados, né, da população entre esses dois valores. Ok? E se o K for igual a 3, você vai encontrar pelo menos, né, 89% dos dados da variável na população entre esses dois valores. Tá? E se for igual a 4, ele vai ser igual a 90, pelo menos 90% dos dados
vão ser, né, pelo menos 90% dos dados vão estar entre esses dois valores. Média menos K desvios padrões, ou 4, né, no caso, 4 desvios padrões, e média mais 4 desvios padrões. Aí você vai ter pelo menos 90% dos dados para qualquer conjunto de dados numéricos. Isso é forte pra caramba, entendeu? Isso é muito forte. Quando a gente for mais à frente trabalhar com a distribuição normal, a gente vai ver que essa referência é muito forte na normal, tá? Mas lá os dados têm que ter uma distribuição normal. Aqui não, aqui é para qualquer distribuição, tá? Seja normal, seja qualquer outra, tá? Então essa ideia, é essa desigualdade, esse pelo menos K desvios padrões, é que formam essa questão da desigualdade dos Chebyshevs, tá? Ok? Então, por isso que essa pessoa é importante na área da estatística. Bom, vamos ver um exemplo aí para a gente entender melhor isso, né? Imagine então que um ginecologista procedeu a 28 partos de meninas, né, cujo peso médio foi 3.153,8 gramas, em média, né, das 28 meninas que nasceram. Peso. E o desvio padrão foi 1.156,86 gramas. Tá? Então, dada essa distribuição, quer dizer, tem lá o peso de cada uma das 28 meninas, e aí a gente calculou a média e calculou o desvio padrão. Tá? Bom, vamos considerar o K igual a 2. Ok? Então, se o K é igual a 2, aquela ideia de vir para baixo da média, ou seja, fazer aquela conta de média menos K desvios padrões, vai ser média menos 2 desvios padrões. Então, a média é 3.153,8 gramas, menos 2 vezes o desvio padrão, que é 2 vezes 1.120 e 156,86 gramas. Ok? Essa conta vai dar 840 gramas,08. Ok? Então esse é o limite inferior. Vamos ver o superior agora, ou seja, ver a média mais K desvios padrões, a média mais 2 desvios padrões, já que o nosso K aqui é igual a 2. Então, a média é 3.153,8 gramas, mais 2 vezes 1.156,86 gramas, né? Fazendo essa conta aí, você vai ter 5.467,52 gramas. Então, esse é o limite superior. Então, o que a gente vai dizer é que o intervalo que vai, né? Um intervalo média mais ou menos 2 vezes o desvio padrão, vai dar o quê? Um intervalo que vai desde 840,08 até 5.000, né, 467,52. Esse intervalo inclui pelo menos 100 vezes 1 menos 1 sobre 2 ao quadrado, tá? Por cento, que vai ser 100 vezes 1 menos 2 ao quadrado dá 4, então aqui vai ficar 1 quarto, tá? 1 quarto é 0,25, ok? Então vai ficar 100 vezes 1 menos 0,25%, né? Que vai então ser igual a 100 vezes 0,75, ou seja, 1 menos 0,25 vai dar 0,75. 100 vezes 0,75 vai dar 75%, né, de todos os partos de meninas. Ou seja, qualquer parto, pelo menos
75% deles vão ter o peso das meninas dentro desse intervalo de peso, ok? É isso que quer dizer o resultado, né, desse teorema do Chebyshev, ou seja, dessa desigualdade, né, do Chebyshev, ok? Então é a porcentagem de casos que você encontra dentro desse intervalo, que vai da média menos tantos desvios padrões até a média mais tantos desvios padrões, ok? Bom, então com essa desigualdade de Chebyshev, a gente encerra essa parte de medidas de posição. Tá? Agora eu vou explicar para vocês como é que a gente faz a análise de dados no Excel, né? De uma forma mais concentrada. Okay? Então a análise de dados pelo Excel vai ser o seguinte: o Excel tem um ambiente que é programado que permite que a gente obtenha diversas estatísticas, né, descritivas simultaneamente, né, ao invés de fazer uma por uma, como a gente estava fazendo, né, e que usualmente não vem disponível naquela aba de dados, né? Tem uma daquelas abas que chama-se dados, né? Se clicar ali, ela não costuma vir nessa aba aqui, né? Se clicar em dados, né? Aqui embaixo você não vai ter, não costuma ter a análise de dados, tá? Ok? Vamos ver aqui. É essa aba aqui que eu estou falando, né? Nessa aba dados, você no que vier, você usualmente não tem aqui análise de dados, tá bom? Então, clicando, eu tenho que clicando então nessa aba de dados, né, a gente vai ver que nessas funções eu não tenho análise de dados, ou seja, se eu perseguir essa seta aqui no final, eu não vou encontrar isso, ok? Nessa direção, lá no final, no lado direito da tela, vocês vão ter uma seção chamada análise de dados. Se porventura não tiver, então você deve instalá-la, né? Ou seja, essa coisa aqui vai ter que ser instalada, né? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai instalar essa função aí de análise de dados, tá? Você então deve chamar lá na seção dos suplementos do Excel, né, um suplemento chamado análise de dados, tá? Para fazer isso, a gente tem que clicar no ícone do Excel. Tá? Onde é que fica esse ícone do Excel? Esse ícone do Excel é exatamente essa coisa que fica aqui cá no canto esquerdo da tela, lá em cima, né? Superior. Tá? Ok? Se você clicar aí, vai então abrir a caixa de opções do Excel. Ok? Essa caixa de opções do Excel, né, essa caixa cheia de coisas, né, você vai ver aqui embaixo um botão chamado opções do Excel. Tá? Então você vai clicar nesse botão, né? E vai abrir então a caixa de opções. É uma caixa grande aberta, não sei o que. Eu peguei só uma parte dela aí, tá? Nessa caixa de opções do Excel, você vai clicar em suplementos, tá? Quando você clicar em suplementos, tá? Você vai abrir uma outra caixa, que é também muito grande, e lá no final dessa caixa, quer dizer, a última coisa que está aqui, está escrito aqui, suplementos do Excel, tá? E você vai
então clicar nesse botão ir, que é para você ir para os suplementos do Excel, ok? Bom, no suplemento do Excel, abre essa caixa aí, que é a caixa de suplementos do Excel, ok? Bom, aí tem vários suplementos, tá? Você vai procurar aí o suplemento de ferramentas de análise. É a terceira aqui, ó, ferramenta de análise. E vai ticar na frente dela, né, ferramentas de análise, tomando cuidado, né? Tomando cuidado, porque logo embaixo dela tem uma caixa também chamada ferramentas de análise, né? VBA. Tá? Essa caixa, ela vai te levar para outra coisa que não tem nada a ver com esses cálculos das estatísticas, tá? Isso aí é um negócio de programação usando o Visual Basic, tá? Bom, depois então que você clicou na ferramentas de análise pura, né? Você então vai clicar em OK, né? Clique em OK, que é para abrir então a caixa de ferramentas de análise. Tá? Feito isso, surgirá na aba de dados, né? Quando você clicar ali no OK, ela automaticamente vai instalar lá naquela aba de dados a alternativa, né? A opção de análise de dados, certo? Ok? Feito isso, então vai surgir na aba de dados essa parte lá no final, do lado direito da tela, o segmento de análise de dados, exatamente como está aqui, ok? Tá bom? Então, com isso, você já tem instalado no teu menu do Excel a análise de dados, ok? O que a gente fez até aqui foi disponibilizar as funções de análise de dados no Excel para você, ok? Então, agora você sabe que tem essa disponibilidade e vamos usar isso aí, ok? Bom, evidentemente, para continuar, a gente precisa de ter uma planilha do Excel aberta, ou seja, com dados, porque senão você não vai ter como fazer isso, porque ele vai exigir a planilha, os dados numa planilha, tá bom? Então, com o Excel, com a variável numérica, com os dados digitados em uma coluna, tá? Vou dar uma interrompida aqui para continuar logo em seguida, porque já passamos aqui do tempo regulamentar. Eu já volto aqui, só um instantinho.